Mateus capítulo 6, versículo 14 ao 15, começando no 14, diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E oremos. Pai amado, nosso Deus querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade que nós temos mais uma vez de ouvir a pregação da Tua palavra. Peço que o Senhor me dê o Teu poder para que eu possa pregar com clareza, que eu possa pregar com o poder do Teu Espírito, mas que também possamos ouvir através do poder do mesmo Espírito que inspirou estas palavras. Ajude-nos, alimente-nos esta noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar esta noite e vamos voltar ao nosso estudo sobre acabando com a amargura. E estamos na terceira parte e hoje o subtema é perdão, o remédio para a amargura. Perdão, o remédio para a amargura. O melhor que nós podemos fazer quando surgem problemas em nossas vidas, qualquer problema, é nós tratarmos deles o quanto antes. O que nós nunca devemos fazer é ficar empurrando com a barriga, ignorando, fingindo que ele não está lá. E isso vale para qualquer tipo de problema, seja ele espiritual, físico, financeiro, relacional, enfim, qualquer coisa a gente tem que tratar prontamente. No caso da amargura, que é um problema que pode muito facilmente nos afetar, Deus aqui nos dá o remédio. Ele nos dá um remédio, e esse remédio é o perdão. Nós lemos aqui Mateus 6 a respeito do perdão. Qualquer problema que aflija alguém, não é aquele problema que vai causar dano, não é aquele problema que vai lhe destruir, lhe afetar, lhe perturbar, lhe amargurar, não é o problema. O que vai sim causar dano é como nós reagimos àquele problema. Então duas pessoas podem passar pela mesma situação, passar pelo mesmo problema, um é arrasado, destruído e o outro não. E é até possível que o outro possa até ser edificado e fortalecido pelos problemas. Qual a diferença? A diferença é o modo com que eles reagiram, como eles fizeram perante aquele problema. Então, reagindo corretamente, a gente se recupera mais rápido e melhor. A gente reagindo errado ou não reagindo, só deixando, como diz o proverbial ditado, empurrando com a barriga, né? A gente vai empurrando com a barriga a coisa, então a gente dificulta o problema, dificulta a solução e fica mais difícil e mais distante. Então, para a gente entender sobre esse remédio que é o perdão, eu quero que a gente veja algumas coisas hoje para a gente entender melhor esse remédio tão importante. Então, a primeira coisa que eu quero falar, o que quer dizer perdoar? Qual é o significado do perdoar? Em Mateus 6, versículo 14 e 15, que nós acabamos de ler. O que quer dizer esse perdoar? Porque diz assim: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O que quer dizer isso? Há aqueles que dizem que se a gente não perdoar o nosso próximo, perdoar as ofensas dos outros homens para conosco, então Deus não vai nos perdoar. Indicando então que a gente não vai ser salvo, porque nós somos salvos pelo perdão de Deus. Aqui está dizendo, Jesus aqui no texto parece estar condicionando o nosso perdoar as pessoas a sermos perdoados. E à primeira vista isso é realmente o que aparece. Você fala, se não perdoar os homens, então vosso Pai Celestial não vai perdoar as suas ofensas. Mas eu pergunto, se isso for o caso, se realmente então a minha salvação está dependente de eu perdoar ou não alguém, então isso torna a salvação uma salvação que não é uma salvação pela graça de Deus, é uma salvação por uma obra. Porque eu escolher perdoar alguém, isso é uma obra. É uma boa obra, é uma excelente obra. Devemos todos fazer isso, devemos todos perdoar uns aos outros. Eu não estou discutindo isso. O que eu estou discutindo é que se a salvação depende de eu perdoar ou não alguém, então a salvação não é pela graça. E o problema que temos com isso é porque a Bíblia claramente fala em vários lugares, Efésios 2, 8 e 9, por exemplo, que a salvação vem pela graça, por meio da fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela não é pelas obras. Então o que Jesus está dizendo aqui não é que a nossa salvação está dependente do nosso perdoar ou não às pessoas. Então, pastor, o que quer dizer esse perdoar? O que quer dizer isso? Bom, olha comigo para Lucas capítulo 7. Nós temos Mateus 6, vamos para Lucas capítulo 7 e o versículo 48. Eu quero mostrar aqui para você, explicar o que quer dizer essa palavra perdão, para a gente entender. E quando alguém chegar para você e falar, olha, Mateus 6, versículo 14 e 15, está dizendo que a salvação depende de a gente perdoar as pessoas, senão a gente perde a salvação. Eu vou mostrar para você que isso não é o que está dizendo. E eu estou fazendo isso para que a gente possa entender esse remédio, que é um remédio muito importante. O remédio do perdão para a gente nos proteger e nos livrarmos da amargura. Lucas 7, e versículo 48 fala assim, e disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. Isso aqui é Jesus quando perdoou uma certa mulher, estava na reunião, lá tinha os fariseus e os doutores da lei, os judeus estavam lá, então foi nesse contexto aqui. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Uau! Quem foi que disse isso? Foram os fariseus, os judeus que estavam ao redor. Agora eu pergunto, você dá para perceber a surpresa deles? O choque? Quem é esse que está perdoando pecados? Quem é esse que ousa perdoar pecados? Eles diziam isso porque eles olhavam para Cristo como sendo apenas um homem. Eles não estavam enxergando Cristo como o Messias, o Deus homem, o Filho de Deus. Eles ficaram chocados. Por quê? Porque só Deus perdoa pecado. Entenda isso. Só Deus perdoa pecado. Eu não posso perdoar os seus pecados. Eu vou explicar o que quer dizer o perdão em Mateus 6, 14 e 15 que nós lemos. Mas note a surpresa dos fariseus, a surpresa dos judeus, quando ele falou, mulher, os teus pecados são perdoados. Eles quase caíram para trás. Quem é esse que está usando a falar uma coisa dessa? Olhe comigo para Marcos capítulo 2. Outra ocasião muito parecida. Ele falou uma coisa muito parecida e teve uma reação muito parecida. Marcos capítulo 2, versículo 5. Diz assim, no versículo 5 de Marcos 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Isso foi naquela ocasião em que teve um paralítico e os amigos dele subiram no telhado, fizeram um buraco e desceram o paralítico para dentro da casa, do quarto onde Jesus estava, para que Jesus o curasse. Filho, perdoados estão os teus pecados. O que foi que Jesus acabou de fazer? Perdoar os pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, ou seja, os doutores da lei, os especialistas da lei, que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Eles achavam que Jesus estava blasfemando, porque ele falou o quê? Perdoados estão os teus pecados. Para eles era blasfêmia, por quê? Só Deus perdoa. Está aqui dizendo, quem pode perdoar pecados, senão Deus? Poucos sabiam eles que ali estava quem? Deus. Na presença deles, sentado no meio deles, falando com eles, estava Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus na carne, Emanuel, Deus entre nós. O verbo que se fez carne estava ali, e ali Deus, Jesus, estava sim perdoando os pecados. É bom mostrar isso para os testemunhos de Jeová, que dizem que Jesus não era Deus. Mostra isso, para eles entenderem. Todo mundo ali entendeu o que estava acontecendo. Só eles, é claro. Gente, só Deus perdoa os pecados. Então, não quer dizer que eu tenho que perdoar os seus pecados, porque eu não tenho como perdoar os seus pecados. E tem mais, Deus só pode perdoar os nossos pecados através do sangue derramado de Jesus Cristo na cruz. Entenda isso. O nosso pecado custou o sangue de Cristo. Então só Deus pode perdoar, porque só Deus morreu na cruz. Só Deus pagou o preço. Então, o perdão de Mateus 6, 14 e 15 quer dizer o quê? Esse perdão de Mateus 6, 14 e 15 não está falando sobre perdão judicial.
Aquele perdão de justiça em que quando nós somos salvos, quando o pecado é coberto pelo sangue de Cristo, quando o pecado ele é pago, quando o pecado ele é riscado, quando ele é abolido, apagado, ele é jogado fora, esquecido. Não é esse o perdão que estamos falando. Esse perdão que está falando em Mateus 6,14 se trata do perdão prático, do perdão cotidiano, do perdão do dia a dia. Esse perdão de Mateus 6, 14 e 15, ele segue o mesmo princípio de que nós vimos na semana passada sobre a graça. Nós vimos semana passada e semana retrasada que existem na Bíblia 2 tipos de graça. Aquela graça que salva, aquela graça que lemos em Efésios 2, versículo 8, sois salvos pela graça, por meio da fé. E também tem aquela graça que nós vimos lá em Atos capítulo 4, quando falam que os apóstolos e os irmãos e os crentes da igreja em Jerusalém, eles estavam cheios de graça. Essa graça que fala em Atos capítulo 4, que os irmãos estavam cheios, é aquela graça cotidiana, não é graça que estavam salvando as pessoas. Não era graça de salvar, eles não tinham como salvar ninguém, assim como nós não temos como perdoar ninguém. Esse perdoar, como aquela graça, era graça cotidiana, era aquela graça que nós temos de tratar as pessoas muito melhor e além do que elas merecem. É a gente não dar mal por bem, ou retornar mal por mal. É a gente dar bem pelo mal que recebemos. Quando as pessoas nos injuriam, perseguem, nos acusam, a gente não vai revidar, a gente não vai correr atrás, a gente não vai buscar destruí-los, nós vamos estar cheio de graça. É aquela graça de Deus. Deus não nos trata como nós merecemos ser tratados. Ele nos trata muito melhor. Ele nos dá o bem pelo mal que nós fazemos muitas vezes. É uma graça não merecida. Igualmente, esses irmãos, eles eram, e nós também devemos estar cheios de graça para não tratar as pessoas como elas porventura mereceriam serem tratadas. Aqui fala desse mesmo tipo de perdão. O perdão de a gente perdoar, estender o perdão e a gente estender essa graça e perdão de viver no nosso dia a dia, no nosso diário. Porque nós devemos perdoar porque, Deus perdoa. É isso que está falando Mateus 6,14. Deus perdoa. E outra coisa, vocês já notaram que Deus não fica amargurado com ninguém? Você encontra algum lugar na Bíblia onde Deus ficou amargurado com alguém? Não. Não lhe faltam motivos ou razões. Nós, seres humanos, nós damos todos os motivos possíveis, imagináveis, plausíveis, para Deus se amargurar conosco. Nós o decepcionamos, nós o abandonamos, nós o ignoramos, blasfemamos, traímos. Deus tem tudo para ser decepcionado e amargurado com a raça humana. No entanto, você vai ver que Ele não fica amargurado. Deus não tem amargura, sabe por quê? Porque Ele perdoa. E sabe como que a gente vai ser como Deus e não ficar amargurado? Quando a gente também faz o quê? Perdoa. Quando nós perdoamos. Perdão é o remédio para a amargura. Nós não só devemos perdoar, mas devemos perdoar como Deus perdoa. Como Deus perdoa. Não é só perdoar, eu perdoo você. Não, mas como é que Deus perdoa? Porque eu tenho que perdoar igual a Deus. Efésios 4 e capítulo 32 diz o seguinte. Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Essa palavra como quer dizer o quê? Da mesma maneira, do mesmo jeito, do mesmo modo. Então não é para fazer, bom, se Deus perdoa, eu perdoo, mas eu vou perdoar do meu jeito. Não, não, não. É perdoar do jeito de Deus. Não é para perdoar do nosso jeito. É para perdoar, diz assim, ó, como também Deus os perdoou em Cristo. E como é que Deus perdoa? Deus perdoa completamente e Ele perdoa imediatamente, sempre que pedimos. Levanta a mão quem acha que isso é fácil. A pessoa, toda vez que alguém lhe comete um mal, uma ofensa, um pecado, você imediatamente, naquele instante, e completamente, você perdoa. Quando a gente pede perdão para Deus, Deus me perdoe. Deus, meu perdão. Eu falo,
Que pecado? Não, mas o pecado que eu cometi, você não pediu perdão? Pediu, eu perdoei. Sim, mas o meu pecado, acabou. Está perdoado. Mas eu acabei de pedir imediatamente e completamente. Eu nem sei mais o que está falando. É assim que Deus perdoa. Deus não guarda rancor. Deus não fica calculando um modo de como Ele vai se vingar. Não. Ele perdoa completamente, Deus perdoa imediatamente. É assim que nós temos que perdoar. É fácil? Não. É impossível? Também não. Agora, é impossível sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus, não aquela graça que Deus usa para me salvar, é aquela graça que nós vimos, que acabei de falar em Atos capítulo 4 e em outros lugares, aquela graça que Deus nos dá graça para a gente passar a graça adiante. Sem aquela graça, é impossível a gente perdoar imediatamente e completamente as ofensas quando as pessoas vêm. E tem mais, nem sempre nós devemos perdoar somente quando nos pedem perdão. Quer um conselho? Perdoe mesmo quando a pessoa não lhe oferece perdão ou desculpas. Sabe por quê? Porque então você estaria se colocando na mão do ofensor. Se a gente vai depender do ofensor vir pedir perdão para mim, então se ele não vier pedir perdão, eu não vou dar perdão. O perdão gera o quê? A falta de perdão gera o quê? Amargura. Então o meu ofensor, além de me ofender, está me condenando a me tornar amargurado. Não. Perdoe. Se a pessoa pedir, perdoe. E se a pessoa não pedir, pastor? Perdoe do mesmo jeito. Eu perdi a noção de quantas vezes eu perdoei pessoas que nunca vieram para mim pedir perdão. Agora, eu guardei no livrinho aqui, eu fiz uma lista de quem foi, quando foi e o que foi. Não, estou brincando. Isso não é perdão, isso não é perdão imediato. Ficar um livrinho onde você vai anotar quem fez, o que fez, quando fez, que horas fez e o que você vai fazer. Não. Mas o perdão não precisa ser pedido. Perdoe. Perdoe. Sabia que Deus perdoa os nossos pecados? Muitas vezes, pecados ocultos que nós não sabemos. Deus perdoa isso também. Pois é, Deus perdoa completamente, imediatamente. Agora, sem a graça de Deus, nós nunca vamos perdoar como Deus perdoa. Nós precisamos da graça dele. E é justamente aí que nós voltamos ao texto da semana passada, Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Está vendo aqui como a graça volta na história, como o texto em Hebreus volta para cá? Tendo cuidado que ninguém se prive. Se a gente se privar, se a gente se negar essa graça de Deus, como que eu vou estender esse perdão? Para perdoar como? Da maneira que Deus perdoa. E aqui está o problema, quando nós nos privamos dessa graça de Deus, nós não perdoamos e o que acontece é que uma raiz de amargura sim brota. Uma raiz de amargura começa a crescer para baixo e aquela raiz vai começar a dar frutos para cima. E por elas nós vamos ser perturbados e muitos serão contaminados. Por quê? Porque nós nos privamos da graça de Deus e sem a graça de Deus nós não conseguimos perdoar como Deus perdoa. E o perdão é o remédio que Deus dá para a amargura. Então podemos concluir esse ponto da seguinte forma. O que quer dizer perdoar em Mateus 6,16? Esse perdão está falando de um perdão que é para o nosso benefício, mais do que para o benefício de quem nos ofendeu. É como eu falei agora há pouco. Ah, pastor, mas o fulano não pediu perdão para mim. Não interessa, se você não estendeu o perdão para aquela pessoa, quem vai sair perdendo é você, não é a pessoa. Esse perdão em Mateus 6, 14 e 15, está falando de um perdão que é para o nosso benefício, para não haver amargura ou raiz de amargura, é para que a gente não se prive da graça de Deus. É para o nosso benefício, porque sem esse perdão, qualquer amargura vai criar raiz. E infelizmente nós vamos sim passar por essa vida, vamos ser ofendidos, pessoas vão nos atacar, nos agredir, vão pecar contra nós.
E se a gente não tratar de aplicar o perdão imediatamente e completamente, vai sim ter raiz de amargura. E vai sim nos perturbar. E vai sim contaminar muitos. Nós vimos isso na semana passada na vida de algumas pessoas na Bíblia. Então, perdão é o remédio para a amargura, mas o perdão também é a prevenção da amargura. A gente cultivar um espírito de perdão, de graça, e não nos privar da graça de Deus. Essa graça não vem de nós, vem de Deus. Deus nos dá essa graça e nós devemos então passar essa graça adiante. Nós somos condutores, digamos assim. Nós somos simplesmente mordomos dessa graça. Deus me dá graça, eu devo passar a graça adiante, perdoando como Deus perdoa. Então, olha comigo no versículo 14, nós vimos primeiramente essa noite o que quer dizer perdoar, e o que perdão não quer dizer. Vamos abordar isso de outro jeito. Nós vimos o que perdão quer dizer em Mateus 6, vamos ver o que perdão não significa, o que perdão não quer dizer. Versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Deixa eu lhe dar aqui uma boa definição do que é perdão. Como que você definiria perdão? Eu vou dizer aqui, não é minha essa definição, é de um pastor chamado Clarence Sexton. Inclusive ele é pastor e é o diretor do seminário que a Gabi e o Christian se formaram. Ele é pastor até hoje, está lá há muitos anos e é pastor há muitos anos. E ele define, Clarence Sexton define o perdão da seguinte forma: perdão é abrir mão do direito de retaliação. Muito bom essa definição. Perdão é o abrir mão do direito de retaliação. Se você olhar no dicionário a palavra retaliar, de onde vem retaliação, você vai ver o seguinte: aplicar a pena ou infligir castigo. Retaliação é você querer castigar, é você infligir a pena, é você ir lá e você dar o troco. É você ir lá e você dar a contrapartida. Você fez o quê? Você falou de mim, eu vou falar de você. Você me tropeçou, eu vou tropeçar você. Você me deu um cascudo, eu vou dar um cascudo em você. É você retaliar. É você trazer o castigo, é você trazer a consequência para outra pessoa. Quando a gente perdoa, nós não estamos dizendo ou concordando com que não aconteceu nada. Quando a gente perdoa, nós não estamos dizendo, não, tudo bem, não aconteceu nada. Besteira, esquece. Não. E isso não é perdão. Perdão não é a gente fingir que não há nada de errado. Perdão não quer dizer que a outra pessoa não mereça castigo, retaliação, consequência. Não quer dizer que nós não temos o direito de retaliação. Quando eu perdoo, eu não estou dizendo, olha, você aprontou comigo, mas eu não posso aprontar com você. Não, eu posso. Eu tenho o direito de aprontar com você. A Bíblia fala no Velho Testamento que se alguém for pego roubando, ele tem que devolver não só o que roubou, mas 7 vezes o que roubou. Sabe o que é isso? É castigo. É retaliação. É uma pena. Você roubou? Muito bem. Então você vai restituir 7 vezes aquilo que você roubou. Está na lei de Deus aqui, ó. Tá, para Israel daquela época, tá? Não é, infelizmente, não é para hoje. Como seria bom se fosse para hoje? Mas não é. Então entenda, quando a gente perdoa, a gente não está dizendo que não aconteceu nada. A gente não está dizendo que outra pessoa não deva acontecer nada com ele, e nem estamos dizendo que nós não temos direito, ou que nós não merecemos que haja uma restituição. Quando a gente perdoa, não quer dizer que não haverá consequência para o ofensor. Não é isso que é perdão. Perdão é quando nós abrimos a mão de retaliação. Quando nós perdoamos, nós estamos deixando isso de lado. Nós estamos dizendo, eu tenho sim o direito de me retaliar, de me vingar. Eu tenho o direito de dar o troco. Eu tenho esse direito. É meu por direito. Mas eu não vou. Essa é a diferença.
Uma coisa é a lei dizer que eu não posso fazer isso. Outra coisa é a lei dizer, você pode fazer isso, mas você não precisa fazer isso. Isso é o perdão. Perdão quando a gente abre mão. Agora, a gente abre mão e a gente deixa que Deus tome conta da retaliação. Perdão é você abrir mão, mas não quer dizer que Deus vai abrir mão. Deixe que Deus tome conta da retaliação. Ele vai fazer uma obra muito melhor do que eu e você faríamos. Deixe a retaliação na mão de Deus. Não queira você tomar justiça nas suas mãos. Porque é justo. É justo. A Bíblia fala lá em Gênesis, se o homem derramar o sangue do homem, pela mão do homem, o sangue daquela pessoa será derramado. Sabe o que é isso? Deus falou, se alguém tirar a vida, então aquela pessoa tem que morrer. Se for algo maldoso, premeditado, algo criminoso, aquela pessoa tem que morrer. Em outras palavras, muita gente vai ficar chocada com isso, eu sinto muito, mas a Bíblia, ela defende e é a favor da pena de morte. Não, a Bíblia não fala isso. Bom, infelizmente ou felizmente, a Bíblia está no lado que eu estou falando. Eu posso mostrar versículo, capítulo, está lá, gente. Não adianta querer fugir, está lá. Agora é o seguinte, a gente deve, quando perdoa, abrir mão disso e deixar que Deus faça. E Deus vai tomar conta da retaliação. E nós devemos Deus fazer isso, porque se a gente começar a fazer isso, isso vai gerar, sabe o que? Amargura na gente. Alguém nos ofende, aí você pensa, estou amargurado, já sei, eu vou lá, eu vou dar um cascudo nele. Ele dá um cascudo em mim, eu vou dar um cascudo nele, e quando eu der o cascudo nele, a minha amargura vai sumir. Não vai sumir, vai ficar pior. Porque retaliação vai gerar amargura. Então sabe o que você faz? A Bíblia fala o quê? Perdoe. Perdoe. Alguém lhe deu um castigo? Abra a mão. Um castigo. Alguém lhe deu um cascudo? Abra a mão de dar um cascudo de volta. Alguém falou mal de você? Abra a mão de falar mal daquela pessoa de volta. Alguém lhe roubou? Abra a mão de roubar aquela pessoa de volta. Deixe que Deus vai retaliar por você. Deixe que Deus vai se vingar por você. Romanos 12, em versículo 19, diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Está vendo aqui? O inimigo é alguém que lhe fez mal. O inimigo é isso. O inimigo é alguém que quer lhe fazer mal, lhe fez, ou quer fazer, ou está fazendo mal. Deus está dizendo, faça o que com ele? Alimente-o, dê água para ele, tome conta dele. Ou seja, ele está num lugar de vulnerabilidade, você poderia explorar essa vulnerabilidade, você poderia aproveitar essa fraqueza, essa falta de alimento e de comida dele, você poderia aproveitar essa fraqueza, ir lá e ter a sua vingança. Mas aqui fala o quê? Não vos vingueis a vós mesmos. Notem, aqui não fala que não haverá vingança, ele fala, você não busque vingança, não vos vingueis a vós mesmos. Aí continua, minha é a vingança. Deus falando, eu vou recompensar. Deus não falou que não vai ter vingança, ele falou, deixa eu tomar conta da vingança. Só não tome conta da vingança você, por quê? Porque você vai ficar amargurado, você vai ficar afetado. Então pratique o perdão, use da minha graça, não vos vingue, deixe comigo, eu vou vos vingar. E tem mais, tem um inimigo, dê comida e água para ele. Agora, note que interessante, porque fazendo isso o quê? Dando comida e alimento aos seus inimigos, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, não a sua cabeça, a cabeça do inimigo. Quer ver um inimigo bravo? Aquele inimigo jurado, ele quer ver o seu fim, ele quer ver você acabado, ele quer ver você no chão, ele quer ver você, sabe o que você faz? Faça boas coisas para ele. Isso faz o seguinte, me dê um chute na boca, mas não faça isso. Eu odeio você, só ouvi o seu nome e meu sangue ferve, eu quero acabar com sua raça. Aí você vai lá e fala, toma aqui, olha, eu comprei isso para você. Olha aqui, eu trouxe uma pizza para você.
Eu levei outro dia pizza para alguém, não era isso que eu estava fazendo, tá bom? Quando eu ganho uma pizza de mim, não é porque você é meu inimigo. Não, entenda, quando alguém é seu inimigo, a pior coisa para aquela pessoa é você fazer uma boa obra. Você está na rua, seu inimigo, olha, fulano é meu inimigo, o pneu está furado, eu vou parar e vou ajudar ele a trocar o pneu dele. Nossa, aquilo para ele vai ser como brasas na cabeça dele. Você vê a pessoa, está chovendo, está no ponto de ônibus, aquela chuva, ele todo molhado, aí você para, você está de táxi, motorista encosta aí, ei fulano, deixa eu dar uma carona para você. Eu prefiro ficar na chuva. Ok, tchau. Pois é. Trate os seus inimigos, aquelas pessoas que te querem mal, perdoe, estenda graça para eles. Aqui na sequência Deus fala que a chuva cai para o justo e o injusto. Gente, essa chuva está caindo para o justo e para o injusto. O sol quando brilha, Deus manda brilhar para o justo e para o injusto. Deus tem graça. Deus não está dizendo quando a gente perdoa que nós não merecemos ou temos direito à vingança. Ele simplesmente fala, perdoe e deixe que eu tome conta disso. Eu tenho praticado isso há anos. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso, mais tarde, você olha para trás, você vê a mão de Deus vingando você nas pessoas. E você não precisa levantar um dedinho, seu coração não está amargurado, você está tranquilo, você está com a consciência limpa, porque você fez o que fala? Não vos vingueis a vós mesmos. Ele não falou não vos vingueis, ele falou não vos vingueis a vós mesmos. O vos vingueis, deixa comigo, eu vingarei, minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então deixe que Deus faça isso. Perdoar não significa desqualificar o mal e fingir que nada aconteceu. Não, aconteceu. Houve uma ofensa e haverá consequências. Hebreus 10, 13 trata disso. Dê uma olhadinha lá, Hebreus capítulo 10, versículo 30, perdão. Hebreus 10, capítulo 30, versículo 30. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata da igreja. Hebreus 10, 30 fala assim: porque bem conheceis aquele que disse, minha é a vingança, e darei a recompensa, diz o Senhor. Quem foi que disse isso? O Senhor. Bem sabeis, porque bem conheceis aquele que disse. Quem foi aquele que disse? Foi Deus. Deus disse, acabamos de ler aqui em Romanos 12, onde outra vez falou isso, minha vingança, eu darei a recompensa. Aí continua assim, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. O seu povo. O que é julgar? Julgar é você analisar as provas, chegar a uma conclusão e aplicar uma pena, não é isso? Né? Pegar 10 anos de cadeia, uma multa de não sei o que, assim vai, pronto. Então aqui está dizendo o quê? Deus julgará o seu povo. Quem é que vai julgar? Deus vai julgar. É Deus que vai vingar, é Deus que vai recompensar, é Deus que vai fazer a justiça. Vingança é dele, o julgar é dele. E ele está falando sobre o meu povo. Está dizendo aqui, ó. 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou você pode deixar que Deus lhe vingue, ou você pode se vingar. Agora, Deus vai lhe vingar muito melhor do que você e eu jamais poderíamos nos vingar. E em algum modo impugnar a nossa consciência ou a nossa justiça. Deixa que Deus faça. Deus fala, eu recompensarei, eu julgarei. Horrenda coisa é cair na mão do pastor Roberto. Que nada. Horrenda coisa que era na minha mão? Não. Horrenda coisa é cair na mão do irmão Silvano? Também não. O irmão Silvano é um gatinho, não faz mal a ninguém. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Cair na mão de Deus você não quer. Você não quer cair na mão de Deus. Se alguém comete algum erro, algum mal, esse alguém vai responder a Deus. Só para resumir hoje à noite. Todo mal que alguém comete, eu, você, quem seja, aquela pessoa que cometeu vai ter que prestar contas, vai ter que responder a Deus. E eu não estou falando responder no julgamento, no tribunal de Cristo. Não, vai ter que prestar contas nessa vida. Lembra quando a gente estudou Gênesis, vida de Jacó? O que aqui se faz, aqui se paga. Lembra daquela mensagem? Pois é, o que aqui se faz, aqui se paga, gente. O que aqui se faz, aqui se paga.
Então quem ofende a Deus, e lembra outra coisa, quem é a pessoa mais ofendida? É Deus. Quando eu peco contra você, você não é a pessoa mais afetada, mais ofendida. Deus é a pessoa mais afetada, mais ofendida pelo meu pecado e o seu pecado. Então é a Ele que nós vamos prestar contas. E lembre-se disso, Deus é o maior ferido pelo pecado. Deus não permite jamais que alguém bagunce a sua vida, a não ser que você permita. Como assim? Alguém entra na sua vida, alguém está na sua vida, lhe comete mal, você fica amargurado e aquilo lhe afeta. E isso está acontecendo porque você permitiu que isso acontecesse. Como que eu permiti, pastor? Você não perdoou. Se você perdoar, você corta a raiz da amargura pela raiz. Você corta a raiz pela raiz. Que maravilha. A raiz da raiz, você corta a raiz da raiz. Mas se você não perdoa, então é você que está dando permissão para aquela pessoa bagunçar a sua vida. Quando a gente não perdoa, nós estamos pagando aluguel na nossa cabeça e coração para que outra pessoa fique lá aprontando. Então, sabe o que você faz? Sabe o que eu devo fazer? Nós devemos fazer? Perdoar. Perdoe. Perdoe completamente, imediatamente, e só pode acontecer isso se nós nos provermos da graça de Deus. Por isso, cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Porque quando nós nos privamos da graça de Deus, a gente não consegue perdoar. E quando nós não conseguimos perdoar, as ofensas que inevitavelmente virão em nossas vidas, vão se tornar em raízes de amargura que vão nos perturbar. E por ela muitos serão contaminados. Está lá em Hebreus que nós lemos agora há pouco. Eu vou dar um exemplo aqui e vou fechar. Nós vemos isso na vida de José do Egito. Passamos tempo atrás várias semanas estudando sobre a vida de José do Egito. Mas lembre-se comigo, a esposa de Potifar tentou aprontar com ele. O acusou de fazer algo que ele não havia cometido. Foi e jurou de pé junto que ele fez o que ele não tinha feito. Resultado, ele foi preso, foi encarcerado, passou anos preso por causa daquilo. Me diga uma coisa. Algum tempo depois, José se tornou o quê? O primeiro ministro, o governante do Egito, segundo apenas ao faraó. Você acha que ele não teria condições de se vingar dela? Se fosse eu, você, quando a gente estava lá, no trono, eu sou o governante, ok, minha primeira ordem como governante, me tragam aqui a mulher de Potifar. Ou melhor ainda, tragam só a cabeça dela, o resto pode jogar fora. Diga a verdade, se você tivesse passado anos e anos na prisão, por uma falsa acusação, que alguém levantou contra você, e você foi preso, e a pessoa deixou você preso, podendo a qualquer momento falar, não foi bem assim, ele ficou quietinha na silva, você ia morrer, apodrecer na masmorra, aí de repente você é governante, o mais alto governante da terra. Sabe por que ele não fez isso? Sabe por que ele não fez isso? Porque ele escolheu perdoar. E como ele perdoou aquela ofensa, não tinha amargura no coração dele, e ele não buscou vingança. E porque não buscou vingança, não tinha amargura alguma. Entendeu? Perdão, ele é a cura e a prevenção. Agora, uma coisa interessante, nós não sabemos o que foi que houve com a mulher de Potifar. Uma coisa eu sei, alguma coisa aconteceu com ela. Nós não sabemos o que é. Eu não sei o que foi. Mas eu lhe garanto que Deus vingou, Deus retaliou José. Não sabemos o que é, a Bíblia não fala, mas a Bíblia fala, vingança é minha, eu recompensarei. Ou seja, José não recompensou. José não precisou, porque Deus recompensou. Pode ser outra coisa, pode ser que quando ele se tornou governante, a mulher tinha morrido de alguma coisa, foi devorada por mosquitos e baratas e ratos e aranhas. Eu não sei, nós não sabemos. Uma coisa eu sei, Deus vingou José. Mesma coisa com os irmãos de José. Os irmãos dele se juntaram
Iam matá-lo, decidiram vendê-lo por 30 peças de prata para os amalequitas, que venderam ele como escravo no Egito, e foi lá que ele foi parar na casa do tal de Potifar, que a mulher acusou ele. Anos mais tarde, ele era o governante do Egito. Ele viu e reconheceu seus irmãos que estavam vindo buscar alimento pela grande fome que havia na terra. O que foi que ele fez? Ele quase começou a chorar na frente deles. Isso é amargura, você acha? Ele estava amargurado? Não estava amargurado. Ele mandou colocar o duplo dos alimentos. Falou, olha, eles vieram comprar X, coloque 2X e coloque o dinheiro de volta. Não cobre nada deles. Ele ainda perguntou, como vai o meu irmão que não veio, porque o Benjamim ficou, como vai? Você tem família? Tenho. Como é seu pai? São todos aqui? Não, temos um irmão que ficou em casa. E como é que está esse irmão? Ele não estava amargurado. Ele estava comovido. Ele estava preocupado. Sabe por que isso? Porque ele perdoou. Anos antes ele havia perdoado e feito paz com o fato de que os seus irmãos o traíram e o venderam. Ele havia feito paz e perdoado a esposa de Potifar, que havia o acusado. Ele havia perdoado completamente. E quando ele era governante, ele não foi atrás da mulher de Potifar. Quando foi governante, ele poderia ter... Os irmãos dele pensavam. Os irmãos de José pensaram, pronto, agora que no final de Gênesis, quando o pai morreu, quando Jacó morreu, eles pensaram, pronto, Jacó, ele só não nos matou até agora, porque o pai estava vivo, mas agora que o velho morreu, vai lá, leia o último capítulo de Gênesis, agora que o nosso pai morreu, agora ele vai vir buscar a gente. E começaram a mentir, olha, o nosso pai, ele falou que você não pode matar a gente, você não pode fazer mal para a gente. Ele falou, calma. Queridos, calma, se eu quisesse ter feito alguma coisa com vocês, eu tinha feito faz tempo. Vocês fizeram isso intentando o mal, mas Deus fez isso intentando o bem para salvar muita gente. Alguém vê uma grama de amargura em José? Não. Qual o segredo? Perdão. Perdão. Quando a gente perdoa, a gente desarma a amargura. Quando a gente perdoa, a gente previne e cura a amargura. Acabou, se sumiu. Agora, isso só pode ser feito quando a gente não se priva da graça de Deus. Quando a gente se priva da graça de Deus, a raiz da amargura brota. Note aqui, raiz não brota. Brotar é para cima, raiz está embaixo. A raiz da amargura, ela brota. E perturba. E contamina muitos. O segredo é perdoar. José fez como Deus fez, ele perdoou. E o resultado sabemos. Nada de amargura. E José foi grandemente, o quê? Exaltado. Exaltado. Ele casou com uma princesa, se tornou um príncipe, segundo apenas para Faraó. Como dizem, show de bola. Se ele não tivesse perdoado, note bem isso, ele não estaria pronto para assumir essa bênção, essa posição que Deus tinha para ele. Se ele não tivesse perdoado, a amargura o teria desqualificado de ser o líder e a pessoa que ele foi. Então, quando nós não perdoamos, nós arriscamos perder a bênção. O objetivo, o propósito que Deus tem para a gente abre mão disso. Você vai deixar que alguém que lhe fez mal, lhe prive do plano que Deus tem para você? Não, mas nós fazemos exatamente isso, quando nós nos recusamos a nos perdoar e nos privamos da graça de Deus. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado pela tua